Marcos 14, do verso 32 ao verso 41. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltou e achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai? Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Irmãos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Nós temos que lembrar em que momento Jesus estava vivendo aqui. A verdade é que Jesus viveu poucos momentos de alegria aqui na terra. Por mais que ele estava sempre rodeado de pessoas, curando enfermos, doentes, operando milagres, restaurando saúde de pessoas, fazendo maravilhas, viajando de um lado para o outro, com a agenda sempre cheia. Mas por muitas vezes, Jesus olhou para o céu e disse: ó Pai, aliás, Jesus lá para aquela multidão disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vou ter que aguentar vocês? E ao mesmo tempo ele olhava para o céu e disse: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava cansado de tudo isso. Não vá pensar que Jesus viveu os 33 anos dele aqui na terra, meu irmão, com medo de morrer igual eu e você. Não vá pensar que Jesus viveu os 33 anos dele aqui na terra cheio de sonhos e planos. Eu vou comprar minha casa própria, minha fazenda, o meu carro do ano, eu vou viajar não sei para onde. Não vá pensar que Jesus teve esses planos. Jesus veio aqui nesse mundo azedo, nesse mundo podre. Jesus passou aqui nesse mundo, meu irmão, mas já ardendo de desejo de voltar para casa. Mas esse momento aqui foi, eu posso dizer que foi pior momento emocional, psicológico que Jesus passou durante os seus 33 anos de vida. E o que me chama a atenção é que naquela noite, e aquilo começou à tardinha, na festa da Páscoa, quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, depois da Páscoa ele fez uma outra celebração. Se você for buscar um manual judaico, que eu tenho se você for buscar um manual judaico, você vê ali o rito da ceia da Páscoa, como é que era. Aí depois de concluir o rito da ceia da Páscoa, Jesus faz uma outra celebração, onde ali que a gente chama de ceia do Senhor, ou Santa Ceia. E ali à tardinha eles estavam fazendo isso, e dali eles saem, cantam alguma coisa, e um hino, e vão lá para esse jardim. E a alma de Jesus já está ali angustiada. Ele fala para os discípulos ali ficarem ali. Fiquem aí, porque eu vou ali orar. E eles chamam apenas 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E quando eles chegam, Pedro, Tiago e João se afastam dos demais e pede para eles ficarem mais ali também. Não leva com eles, olha, vem para cá vocês 3, mas fiquem aqui.
fiquem aqui porque eu vou ali orar, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. O texto diz que ele estava, no verso 33, diz que ele começou a ter pavor e angústia. Jesus Cristo homem, plenamente Deus, irmã Rosimeire, estava tomado de pavor. O psicológico dele, o emocional dele estava tomado de pavor e angústia. E o que me chama a atenção nessa hora, meu irmão, é que Jesus, tomado de pavor e angústia, que ele quis ficar só. Segunda coisa que ele quis, orar, falar com o Pai, a sós, com Deus, com o Pai. Aí nisso, nesse momento, como Tiago era um dos que estavam lá com Jesus, eu vejo Tiago escrevendo a sua epístola, no capítulo 5, no versículo 13, Tiago dando um conselho para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, que a gente usou a carta de Tiago também na parte da manhã, capítulo 1, e eu vejo Tiago dando conselho para os irmãos lá que estão sendo perseguidos, lá no capítulo 5, verso 13, Tiago diz assim: quem está aflito, ore. E exatamente Tiago estava lá, era um dos que estava lá com Jesus no Getsêmani, quando Jesus estava tomado de pavor e a sua alma plenamente aflita, e estava lá orando. Isso me lembra também, lá de 1 Reis, capítulo 19, no verso 4, lá o profeta Elias, quando ele passou durante todo o seu chamado ministerial, Elias de Tisbé, o Tisbita, todo o seu chamado profético, ministerial, pregando arrependimento para aquele povo, até que um dia Elias orou, foi o checkmate, fogo desceu do céu, provou que Deus é o único Deus. A resposta que ele recebeu do rei, ao invés do arrependimento, foi: amanhã tua cabeça eu vou arrancar. Elias não ficou com medo, mas não aguentou mais aquela situação de tanta incredulidade, foi lá para o deserto, caminhou quase 30 quilômetros, e o que ele falou quando chegou lá para Deus? 1 Reis capítulo 19, verso 4, angustiado, com a alma angustiada, com a alma aflita, igualzinho, parecido com Jesus. O que ele foi fazer lá no deserto? Orar. E o interessante é que ele também foi só, olha que interessante, ele não levou ninguém, até o servo dele, ele passou lá em Samaria e deixou, olha, fica aí. Caminhou 30 quilômetros no meio do deserto. No meio do deserto, como quem anda perdido sem saber para onde vai. Para ficar sozinho com Deus. Para ir orar. E quando chegou lá, ele só, a alma angustiada, ele disse assim: Senhor, já chega. Já basta. Quando eu olho para Jó, o que se raspou com a... Lembra aí, para tu me ajudar. O Jó morreu os 10 filhos, o homem mais rico do Oriente, perdeu os 10 filhos num único dia, perdeu toda a riqueza que ele tinha, pegou uma doença do alto da cabeça até a planta dos pés. A mulher disse: amaldiçoa Deus e morre. Foi lá para o monturo e foi se raspar com um caco de telha, sozinho, e orar e falar com Deus. Os profetas, se você for olhar a história dos profetas, leia o livro de Jeremias, leia o livro de Isaías, leia a história de Elias, de Eliseu, de Ezequiel, leia o livro dos profetas, e você vai ver que foram homens que viveram grandes provações e passaram grandes angústias, momentos de angústia de alma, e sempre que eles passaram essas circunstâncias, o que foi que eles fizeram? Se retiraram, ficaram a sós e oraram. Oraram. Porque, irmãos, nesse momento que eu estou pregando aqui, tem umas 200 e poucas pessoas online me assistindo, depois vai dar mais de 1000, mas agora tem mais de 200 e poucas pessoas me assistindo ao vivo. Tem pessoas lá na salinha com as crianças, tem pessoas aqui dentro me assistindo, me ouvindo. Todos, do irmão mais sorridente, que a gente sempre vê ele com um sorriso no rosto, que a gente nunca nem imagina, ele tem seus momentos de angústia. O irmão que você pergunta: e aí, irmão, como é que está as coisas? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Tem seus momentos de angústia, e muitas vezes ele está tudo bem, mas naquele exato momento, enquanto ele diz que está tudo bem, ele está passando muitas vezes os piores momentos de angústia. Mas, detalhe,
Será que nós estamos fazendo como Jesus fez? Será que nos momentos de angústia, nesses momentos de profunda angústia, né, de tomado de pavor e de angústia, será que nós estamos nos retirando para ficar a sós com Deus? Para falar com Deus? O Facebook não deixa mais, o Instagram não deixa mais, o YouTube não deixa mais, o bicho que manda mensagem um para o outro, aquele verdinho que nós mandamos, o WhatsApp não deixa mais. Por isso, irmão, por isso nós nos tornamos uma igreja doente. Observe que por que foi Jesus foi lá, aguentou a cruz, foram dar vinagre e fel para ele beber. Para quê? Para poder adormecer as dores. E ele não quis. Ele não quis tomar o vinagre e fel para adormecer as dores. Ele não vou sentir as dores que tem que sentir. Mesmo apavorado, tomado de pavor e de angústia, ele preferiu sentir as dores, porque antes ele orou. Os outros profetas, mesmo Jeremias quase desistindo, maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que diz para o papai, nasceu um macho na tua casa, mas para que eu nasci, Senhor? Para ver o mal, para abrir a boca e pregar sempre destruição? Mas quando eu penso em parar um fogo arde no meu coração e eu vou pregar a palavra de Deus, mesmo os homens, mesmo Moisés que disse, Senhor, já basta, eu não parei esse povo, eu não vou mais caminhar com ele, mas estava lá levando o povo, caminhando com o povo, fazendo o serviço do Senhor. Por quê? Porque eram homens e mulheres que se retiravam e ficavam a sós com Deus. Eram pessoas que suportavam, que aguentavam. Você sabe qual é a maior doença que nós temos hoje? É a falta de oração. Por isso nós somos uma igreja doente. Eu fico olhando essas redes sociais, porque eu fico dou notícia no meu canal sempre. Aí todo dia eu olho notícia, e das notícias sempre eu olho 3 sites principais do meu gospel. Aí eu fico vendo lá, os teólogos lá de minha tigela lá, dizendo lá, está havendo um grande avivamento na geração de jovens dessa nação. Aí você vai olhar o avivamento, está aí o avivamento está tendo. Show por cima de show, show por cima de show, e a molecada lá pulando, gritando, sem evangelho do reino, sem cruz, sem arrependimento, aquelas orações espremidas, sabe aquela música que eles colocam lá, todo culto é assim, todo culto é a mesma coisa, um trabalhar psicológico, eles pensam que estão vivendo um avivamento, as luzes piscando, aquelas músicas bonitas, porque eles sabem tocar e cantar, porque eles são profissionais quanto a isso. E aquelas orações que não são feitas para Deus, mas são feitas para as pessoas. Oh Deus, meu Deus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, porque Tu és, Senhor, não é assim? Essa oração não é para Deus. Essa oração é para mexer no ego das pessoas, no coração das pessoas. E as pessoas começam a usar aquelas palavras que vai tocando no coração das pessoas, porque eles conhecem o problema da massa. E as pessoas começam a se emocionar e acham que estão vivendo um avivamento. É uma geração doente, porque não ficam a sós com Deus. Jesus estava vivendo o pior momento da sua vida. Ele não foi procurar o presidente, reclamar lá com o secretário de saúde da cidade dele. Ele não foi reclamar com o secretário de justiça da cidade dele, com o governador, com o prefeito, com o presidente. Não, ele foi falar com o Pai, com Deus, quem realmente poderia fazer alguma coisa por ele. Você não está ficando a sós com Deus. Tem alguém aflito, ore. É o remédio que a Bíblia dá para a aflição. Ore. Jesus orou, os apóstolos oraram, Elias orou, os profetas oraram. Quando dizem aflição, é momento de buscar a Deus, a sós, orar. Você já se perguntou por que é que muitas vezes todo mundo te abandona? E já se perguntou por que é que muitas vezes parece que ninguém se importa contigo? Eu já vivi isso, eu vivo isso. Mas não é porque as pessoas não se importam, é porque Deus quer você só. Deus quer deixar você só, para você falar com Ele. Você não está percebendo isso, você não está se tocando. Eu já falei isso aqui, já dei esse testemunho.
Quando eu vim embora do interior, e eu murmurando aqui, sem entender, falando com meu irmão Jaba, eu falei: Jaba, cara, que é isso, meu irmão? Meus amigos nenhum liga para mim, ninguém pergunta nem se eu estou vivo, ninguém está nem aí para mim. E o Jaba falou: cara, Deus está trabalhando na tua vida, rapaz. Como é que tu vai fazer a obra de Deus aí, com esse cordão umbilical ligado com esse pessoal aqui? Aí eu falei: rapaz, é verdade. Desliguei o telefone, fui lá para o meu quarto, dobrei o joelho e fui chorar. Sozinho. Amizade construída de 10 anos, 20 anos, meu irmão. Você passando quase fome. Não passava fome porque Deus vinha os passarinhos botar comida na tua mesa. Porque Deus queria você só, para te mostrar que Ele está ali. Quando Deus te deixar sozinho, meu irmão, é porque Ele quer te mostrar que Ele está lá contigo. Não vá sair correndo atrás de ninguém, não. Se tranca, fica só, faz como Jesus, os profetas, só com Ele. Foi o que eu aprendi. Eu tinha 10 anos de crente. Aí quando Deus fez isso comigo, aí foi que eu disse: Senhor, agora eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Tinha até um louvor, uma música, né, que eu chorava demais quando ouvia aquela música. Onde estão os seus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas tem um que não nos deixa. Mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto. Está como numa ilha. Eu sei que esse louvor não é cristocêntrico, mas esse louvor falava e dizia, e também não é sensacionalista. Ele não fala de vitória, de conquista, que Deus vai dar chave de carro nem nada, mas ele falava de que Deus estava comigo. Ele falava de que quando todos me abandonam, Deus estaria comigo. E Jesus sabia disso. Porque quando muitos te rodeiam, quando você está passando dificuldade, grande parte daquela presença é falsidade, outra parte das amizades é verdadeira, mas não pode resolver o teu problema. Mas Ele pode. Aí é por isso que fizeram aquele louvor, né? Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu naquela tumba fria. Vai. Esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, vem para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. É isso que Ele faz. Então aí Jesus deixou lá os amigos dele: ó, vocês ficam aí. Aí vem vocês 3, ó, Pedro, Tiago e João. Não, o Pedro é esse aqui que é mais brabo. Pedro, Tiago e o João. Esse aqui é brabo, isso aqui pregando aqui, isso é uma fera, meu irmão. Pedro, Tiago e o João. Vem vocês aqui. Jesus foi lá orar. Como é que Jesus foi orar? O texto diz: foi orar, irmão. Jesus foi orar. Verso 35, foi um pouco mais adiante, se prostrou em terra. O judeu não ora prostrado, irmão. Como é que o judeu ora? O judeu ora em pé. O judeu ora em pé. Pega aquelas coisas, amarra no braço, pega aquelas caixinhas, bota na testa. Nem o nome dessas coisas, mano. Eu estava pensando, rapaz, fica tão teólogo, fica o nome de besteira, né? Nefilim, tefilim. Eu quero saber o nome dessas coisas, meu irmão. Pega, bota os tefilim na testa, aquelas coisas na mão, caixa para aqui, aí fica em pé orando ao Senhor. Tudo. Jesus foi lá, rolou no chão, rolou na terra, se humilhando. E ele estava tão, irmão, tão aflito, tão angustiado, que a oração dele foi: Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se for possível, Pai, eu sei que o Senhor pode tudo. Passa de mim essa hora, passa de mim esse cálice, Pai. Minha alma está apavorada, o Senhor está vendo, está completamente apavorado, tomado de pavor, Pai. Olha para dentro de mim, o Senhor está vendo, estou tomado de pavor, de angústia. Eu sei que o Senhor pode tudo, passa de mim essa hora, Pai. Mas não seja a minha vontade, não, seja a tua. Aí Jesus foi lá ver os amigos, como eu disse, uma parte que rodeia é falsa, não adianta nem contar com eles. Outra parte
É amizade verdadeira, mas não pode ajudar. Aí Jesus foi lá mais 2 vezes. Foi 3 vezes lá. Naquela noite. Tão aflito ele estava, fazia a mesma oração, insistindo em oração. Mas mesmo assim se entregando à vontade de Deus. Então, meu irmão, mesmo quando nós estiver aflito, você já passou por aflição na sua vida? O Netinho, uns anos atrás, teve o filho dele no hospital entre a vida e a morte. Ele ficou desesperado. Outros de vocês tiveram problemas semelhantes, parecidos, se não com filho, em outra área. Alguns aqui já passaram aflições tão grandes na vida que se dissesse: pastor, se eu contar minha história aqui, acho que todo mundo vai chorar. Outros estão passando. Vocês que estão na frente não estão vendo quem está lá atrás. Vocês que estão lá atrás estão vendo só as costas de quem está na frente. Eu estou aqui, estou olhando para a cara de todo mundo. Mas mesmo assim não faço ideia do que vocês estão passando. Mas uma coisa é certa: será que está tudo bem com todo mundo aqui, meu irmão? Será que está todo mundo aqui às mil maravilhas? Não. Com certeza tem gente aí passando problema. Com certeza tem gente aqui passando deserto. Com certeza tem gente aqui passando aflição. Passando, e alguns talvez ainda vão passar ainda. Mas o que essa palavra diz para nós hoje? Você já ficou a sós com Deus nessa situação que você está passando? Faz o seguinte: fica a sós com Deus. Faz como Jesus, como o Elias. Derrama a tua alma com sinceridade, porque Deus não atende oração falsa. Ó Senhor, Deus maravilhoso, está tudo bem, tudo em paz. Não. Elias falou isso? Senhor, já chega, já basta. Senhor, não aguento mais. Não, Senhor, já chega, eu prefiro morrer. Bom, oração sincera, oração verdadeira, oração derramando tudo que está aqui dentro. Não adianta fazer oração falsa para Deus, que Deus não atende esse tipo de oração. Ou você fala o que está aqui dentro, ou fica calado. Pastor, eu não vou blasfemar contra Deus, irmão. Esse Deus que você conhece, eu não conheço esse Deus aí que você está falando, não. O Deus que eu conheço é um pai amoroso. Você fica a sós com Ele. Rasga teu coração para Ele. Sim. E terceiro, depois de tudo, de falar, de desabafar, de rasgar o coração, se entrega à vontade de Deus e vai: Senhor, o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Que a tua vontade prevaleça. Faz isso. Faz isso. E eu tenho certeza que o melhor, não o que você acha, mas o melhor dele, vai acontecer na sua vida. Para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Eu pergunto para vocês: Jesus orou naquele dia para o Pai passar o cálice, mas disse que ele fizesse a vontade dele. Deus resolveu o problema de Jesus naquele dia? Sim ou não? Não. Jesus teve que enfrentar o problema. Nem sempre Deus vai atender tua oração resolvendo um problema. Então, para que orar? Ele deu força para ele ir para a cruz e suportar tudo. Ore, fica a sós com Ele, porque se Ele não resolver o problema, Ele vai te dar força para enfrentar, para levar a cruz, para atravessar o deserto. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.